Apesar dos importantes avanços dos últimos anos, o Brasil está entre os países com maiores iniquidades em saúde, ou seja, desigualdades de saúde entre grupos populacionais, que além de sistemáticas e relevantes, são também evitáveis, injustas e desnecessárias. Segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Brasil está em 11º lugar entre os mais desiguais do mundo em termos de distribuição de renda, superado apenas por 6 países da África e 4 da América Latina. As causas sociais das iniquidades em saúde no Brasil. Esse é o livro do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo, no estúdio do Canal Saúde, Paulo Bus, presidente da Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde, e a cantora e compositora Sandra de Sá, membro da comissão. Paulo, a compreensão dos determinantes sociais, que os fatores sociais, ambientais, interferem na saúde humana, não é nova. O que é novo quando a gente trabalha com os conceitos de determinantes sociais hoje? O que é novo é as sociedades ficaram muito complexas e os determinantes sociais da saúde também se complexificam na mesma medida que as sociedades. E nós temos hoje fatores extremamente importantes que antes não existiam como determinantes da saúde, que é o caso da urbanização acentuadíssima, do envelhecimento da população, da diminuição da fecundidade, quer dizer, do número de filhos, e os problemas que se agravaram em muitos países do mundo, e aqui no Brasil nós tivemos um processo um pouquinho diferente, que é a extrema concentração de renda, né? Então, esses fenômenos trazem fenômenos paralelos. Também, né? Exemplo, nós temos o problema de abastecimento de água, esgoto e o tratamento do lixo nas cidades. À medida que elas crescem, os estados nacionais têm dificuldades, estados locais, enfim, têm dificuldades de fazer frente a essa demanda por serviços públicos. Tudo isso gera, é a novidade que nós temos. Claro que o tema dos determinantes sociais, ele surge com a Revolução Industrial, na altura de 1850, exatamente quando se urbaniza e quando esses problemas das grandes aglomerações humanas começam a acontecer, que é com a Revolução Industrial e a urbanização da Europa. Mas a gente tem isso mudando, e nesse início do século XX, essas novas questões que emergem aí, elas nos trazem, primeiro, a necessidade de voltar a discutir o enfrentamento dos determinantes sociais. E segundo, determinantes sociais que se complexificam, tal como a sociedade contemporânea. Né? E, Sandra, fazer parte dessa comissão, como é que foi esse convite, como é que foi essa possibilidade de entrar em contato com todas essas questões que a princípio também são complexas para a gente, né? Eu acho maravilhoso, assim, primeiro para as pessoas, inclusive as pessoas que estão de fora, entenderem, digamos assim, a nossa missão, a missão do artista. Eu acho que é para ver a amplitude disso tudo, né? De ser um artista não é só você chegar num palco e cantar, ou chegar só num set de filmagem e filmar, ou fazer uma novela, atuar, alguma coisa assim. Eu acho que nós somos cidadãos que queremos estar presentes, queremos atuar na nossa sociedade, queremos entender melhor, que nessa comissão, pelo menos para mim, foi uma troca muito grande. Digamos assim, eu aprendi muito mais do que eu dei, né? Eu tive muito mais do que dei, me deram muito mais do que eu doei. Eu acho que o que eu doei foi isso, eu acho que é das pessoas perceberem, das pessoas, o exemplo da cidadania. E com o exemplo da cidadania, eu aprendi muito sobre coisas que eu ouvia falar, tinha noção, mas não sabia o que era. Estar com políticos, para mim foi muito interessante, porque de fora a gente tem uma noção diferente, né, do político e da política, do que é a política, como é o político, e de toda essa transação, né, que existe, de todo o empenho que existe da cidadania e todo o empenho que existe para formar uma sociedade bacana, assim, na linguagem, né? Claro. E uma coisa que eu fiquei pensando muito até com o Bus falando agora, que é uma contradição também engraçada, porque ao mesmo tempo que você falou do que tinha de novo, né, nas determinantes, que há uma enxurrada de informações,
Mas essa enxurrada de informações faz com que cada informação seja menor. Né? Então, como é muita informação, então acho que tem coisas, né, certos fatores que deviam ser mais informados, mas como essa enxurrada de informação, então acho que o espaço diminui e certas coisas que deviam ser informadas com mais ênfase diminuem um pouco. Não tem tanta relevância como eu acho que deveriam foi ter, muito né? importante a presença de pessoas como a Sandra na comissão, porque nós éramos basicamente dois grandes grupos ali, quer dizer, um grupo, digamos, de acadêmicos, pessoas que trabalhavam cientificamente o tema dos determinantes sociais, e pessoas que eu chamo, a Sandra diz que é cantora e compositora, eu chamo sempre a Sandra, é uma ativista social, porque ela mobiliza as pessoas de uma maneira muito interessante. E o que a gente teve também, com a presença de pessoas como a Sandra, foi mobilizar os acadêmicos. Quer dizer, houve uma troca intensa nesse sentido, pelo que provocava a presença de uma pessoa como a Sandra na comissão, uma pessoa como vamos dizer, um intermediário, que era o caso do Scliar, né, que ele é um escritor e médico. Então, a gente teve uma composição muito curiosa, muito interessante, e o resultado, me parece, foi extremamente rico. Nós entregamos esse material ao presidente Lula, foi quando a Sandra acentuou esse encontro, enfim, da sociedade civil com os políticos ao redor de um trabalho que fazia um diagnóstico, que propunha ao Estado, propunha ao governo uma série de medidas de políticas públicas. Né? Eu acho que também com todo esse movimento você consegue uma coisa, né, que você falando em políticas, eu lembrei daquelas frases que dizem, né, a política é uma coisa muito séria para se deixar só na mão dos políticos, né? A saúde é uma coisa muito séria para deixar só na mão dos médicos. Eu acho que esse movimento todo permite que se fale, que se converse, que se dialogue sobre saúde com toda a sociedade. Porque se entenda, né? Que se entenda sobre o que está se falando quando fala do Porque o conceito, acho que a Sandra, quando fala se entenda, me reforça esse sentimento de que a gente interpreta sempre a saúde como um fenômeno individual e biológico. Né? Eu estou doente porque o meu corpo... A gente nunca coloca a dimensão social, né, e a importância dessa dimensão social. Não há razão nenhuma para que dois seres humanos que nascem com patrimônios genéticos semelhantes, um dure 38 anos, em média, num país, por exemplo, da África subsaariana, e dure 80 anos no Japão. A diferença que existe entre esses dois seres humanos, que são similares biologicamente, né, e geneticamente, o que tem é a questão social. Em que lugar da sociedade eles estão inseridos. Como é que é a relação deles, que trabalho eles têm, que renda eles têm, qual é o grau de exclusão ou inclusão que eles têm nos bens públicos que são disponibilizados. Cultura, educação. Cultura, educação. Então, é isso que faz a diferença. Então, essa regra tão clara, né? Ficou tão claro para nós essas enormes diferenças que tem, esses gradientes que tem na sociedade em termos de saúde, precisa ser agora, vamos dizer, expandida essa informação. Muita gente precisa saber disso, né? E nós tomarmos medidas como sociedade, como cidadania, tomarmos medidas que façam frente, enfrentem e consigam superar os determinantes sociais. Eu acho que assim, nos educarmos e educar. De certa Muito forma, importante. porque como assim, você passa na rua, de repente vê um porteiro ou qualquer pessoa que seja varrendo a calçada e jogando lixo no bueiro. Então, aquilo não é, quer dizer, o cara não está fazendo aquilo porque de maldade ou porque ser mais fácil, porque ele, de certa forma, está acostumado a fazer aquilo, mas aí quando tem uma enchente no bairro, ele vai reclamar, e aquela enchente o quê? Vai gerar doença, vai gerar uma série de coisas, quer dizer, ele não tem noção do que, de repente, um lixinho ali, que às vezes você fala, como eu já falei, poxa, cara, isso aí, um lixinho à toa, quer dizer, ele não tem noção do que aquilo possa acarretar, né? E os determinantes, acho que trazem um conceito importante também, que a partir do momento que se conclui, ou que se estuda e se prova cientificamente que são causados pela ação humana, fica nítido também que eles podem ser revertidos pela ação, né? Eu acho que esse também é um enfrentamento importante.
podemos transformar e chegar próximos das... Acho que é o principal, né? E o enfrentamento, ele não não pode ser numa dimensão individual. Quer dizer, o enfrentamento dos chamados determinantes sociais, eles têm que se fazer pela ação do Estado, pelas políticas públicas. É aí, ou seja, ampliando as chances e dando equidade de oportunidades para a educação, para a saúde, para a questão ambiental, dando equidade para a renda, ou seja, as políticas públicas devem gerar a superação da inequidade, devem facilitar a equidade, né? E não ficarem restritas à área da saúde, quando se fala em políticas sociais, Porque né? os determinantes sociais, eles vêm de diferentes setores, né? Eles influem sobre a saúde, mas eles não são exclusivamente pertencentes ao sistema de saúde, tal como ele se conhece, como é aceito e entendido o sistema de saúde. Ele vem dos outros elementos da sociedade, ele vem da questão da equidade na distribuição da renda, na equidade do acesso à educação, o acesso aos bens públicos como água, esgoto, tratamento do lixo. Eles vêm desses elementos que não são de uma decisão pessoal e que não são biológicos. Eles pertencem à cidadania, pertencem à sociedade e às políticas públicas. De todos os setores, né? E é interessante até o que vem acontecendo agora com esse governo. Eu sempre falo uma coisa que a gente tem que parar de correr atrás e chegar junto. Porque se correr atrás vai ficar atrás o tempo inteiro. E nas próprias políticas, as campanhas que estão se fazendo agora, eu acho que chegam muito mais junto do povo. Estão bem mais compreensíveis, bem mais entendíveis também, digamos assim, como a campanha que teve digamos assim, da camisinha e como a campanha que teve da AIDS, das doenças venéreas nos idosos. Uma campanha que foi lançada, então eu fui ver os vídeos, né, como passou na televisão e como tem passado. Eu acho o jeito de se falar, uma festa, então as senhoras todas, sabe? Eu acho muito bacana o que está acontecendo agora. Porque não adianta fazer uma campanha de um jeito e falar coisas que as pessoas não entendem. E agora eu acho que a gente está muito bem mais próximo. Essa questão e até o trabalho da comissão sobre a necessidade de mobilizar outros setores, que não só o setor da área da saúde, é um dos assuntos que a gente vai ver no próximo bloco e vai ver também o futuro da comissão, em que sentido ela aponta para que a gente tenha condições de saúde melhores neste país. Não sai daí, a gente volta já.